Meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, por favor, peço que no final você curta, comenta e compartilhe. Desde já agradeço. Bem, o tema que vai ser abordado nesse vídeo hoje é a inspiração divina da Palavra de Deus, da Bíblia. É o tema que abordaremos nesta série de vídeos tratando sobre bibliologia. É uma série onde vou tratar sobre os temas diversos relacionados à Palavra de Deus. Pois bem, se você olhar na sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você vai encontrar a seguinte informação: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas frisa bem nestas palavras: é divinamente inspirada. Ou seja, a própria Bíblia reivindica que ela mesma é inspirada. Através da fala do apóstolo Paulo, ela reivindica a sua inspiração, a sua origem divina. Paulo afirma que a Bíblia é inspirada, vou até corrigir aqui, é inspirada por Deus, ou seja, origem divina. Então não tenha dúvida da origem divina da palavra de Deus. E quando fala a Escritura, é toda a Escritura. Evidentemente, Paulo tem em mente aqui o Velho Testamento. É todo inspirado por Deus. Mas lá na frente, a gente vai ver também que as cartas de Paulo também é inspirada por Deus. Ou seja, o Novo Testamento também é inspirado por Deus. E se aprofundando mais no significado da inspiração divina da palavra de Deus, no grego encontramos essa frase que foi traduzida divinamente inspirada por theopneustos. Isso mesmo, theopneustos. Não sei se meu grego está muito bom, mas é mais ou menos esta frase, esta palavra, melhor dizendo, que traduzida para nossas Bíblias em português significa divinamente inspirado. E o mais interessante é que essa palavra só aparece uma única vez no Novo Testamento para se referir à inspiração divina de toda a Bíblia. E se você fazer uma separação dessa palavra, você pode notar uma coisa interessante. A palavra Theos significa Deus. E a palavra epineuon, não sei se meu grego está fluente, mas ela significa soprar, respirar, inspirar. Ou seja, basicamente a Bíblia, a palavra de Deus, foi soprada por Deus aos seus escritores, àqueles que ouviram em suas mentes a revelação divina e passaram para o papel. Então, a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é soprada por Deus, a Bíblia é respirada, ou então, melhor dizendo, inspirada por Deus. Então notemos que temos um livro que o seu conteúdo é de origem divina. Outro versículo que podemos aqui considerar ainda mais a origem divina da palavra de Deus se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 ao 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Note bem isso. Entretanto, homens santos, isto é, homens separados, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Note isso, movidos pelo Espírito Santo. A Escritura não se originou
na mente do escritor ou do profeta. Ela não nasceu da imaginação ou da mente do escritor ou do profeta, mas ela veio de origem divina. O Espírito Santo moveu estes homens a escreverem toda a revelação que era revelada no interior da mente deles. Homens escolhidos e separados por Deus escreveram movidos, controlados, levados, dirigidos pelo Espírito Santo. E esse versículo mostra o controle total que o Espírito Santo teve sobre as personalidades dos escritores, sobre o físico, o corpo, a mente, a alma, o coração dos escritores. Podemos notar também, em outro versículo, em outra passagem, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 ao 16, diz o seguinte: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, isto é, em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Olha só que interessante o que o apóstolo Pedro fala acerca das cartas de Paulo. Paulo escreveu suas cartas com a sabedoria dada por Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Pedro coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com o Velho Testamento, como parte das Escrituras Sagradas. Note isso. Todas as 13 cartas de Paulo foram inspiradas pelo Espírito Santo. Foi dada pela sabedoria de Deus. Não é interessante isso? Então, notemos que o Novo Testamento, ele também é inspirado por Deus, é de origem divina. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o que Paulo está falando aqui para os Gálatas. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está afirmando que Jesus revelou o evangelho para ele. É de origem divina. E detalhe, na época em que Paulo começou o seu ministério, Jesus já estava nos céus. Já estava à destra do Pai. E aqui ele alega, ele afirma que esse Jesus, que está numa posição de exaltação à destra do Pai, esse Jesus divino, revelou o evangelho que ele colocou em suas cartas. O evangelho que ele pregou e fundou várias igrejas. Pela Grécia, lá na Judéia, em Samaria, em várias cidades do mundo, Paulo levou este evangelho que ele aprendeu de Jesus, e não de homens, e não de qualquer homem, né? Paulo afirma que seu evangelho é uma revelação de origem divina e não humana. Paulo afirma que recebeu a revelação do evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Olha só que interessante, meus irmãos. João afirma que o livro de Apocalipse foi revelado a ele por Deus. Ou seja, Apocalipse é de origem divina. João chama o Apocalipse de palavra de Deus, né? João recebeu de um anjo que, enviado por Deus, entregou essa revelação de Jesus Cristo. Então vemos aqui a origem divina
do livro de Apocalipse. E podemos entender, meus irmãos, que cada livro da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, um confirma o outro. Isso torna, evidentemente, toda a Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, livros inspirados por Deus. Esses 66 livros que temos em nossas Bíblias, eu falo especialmente dos protestantes e reformados, esses 66 livros foram inspirados por Deus. E a conclusão é a seguinte: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então pode ficar tranquilo e pode confiar na palavra de Deus, porque quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz do próprio Deus através dos personagens, através das histórias, através dos ensinos e das doutrinas. Você está ouvindo a voz de Deus manifesta neste livro. Você está tendo acesso a uma pequena parcela da mente do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Você está tendo acesso a uma parcelinha da sua mente, que para nós é mais do que suficiente, porque para Deus foi suficiente o que Ele revelou nas Escrituras para nós neste momento, até que o Senhor Jesus volte. Então que Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!